Então, a procrastinação é você deixar algo que deveria ser feito agora para depois. E procrastinação é preguiça? Pode ser. Pode ser. Vocês vão ver que um dos motivos de procrastinar é a preguiça. Mas a procrastinação ela não é preguiça. E vocês vão entender. Vocês lembram um gráfico que eu fiz na aula das decisões? Que a gente tem, mais uma vez, nosso cerebelo, nossa magnífica máquina humana. A gente tem córtex pré-frontal, a gente tem giro cingulado, a gente tem amígdala. E o que acontece na procrastinação? Não é sacanagem. A procrastinação, existe uma neurociência sobre a procrastinação. O que eles perceberam? Que toda vez que você é um procrastinador, você deixa de atuar com essa parte do córtex pré-frontal, que seria a parte dorsal, você implementa mais a parte do córtex ventral, lembra-se que a parte do córtex pré-frontal ventral, ela está mais linkada com as emoções, e principalmente você deixa de agir com o giro cingulado anterior e passa a agir mais com a amígdala. E vocês vão entender o porquê isso acontece. Toda vez que você estiver agindo com mais amígdala, menos córtex, você vai procrastinar por algumas razões. Existem vários circuitos de dopamina no cérebro. Um dos circuitos vai para o sistema límbico, que ele chama mesolímbico. Um outro circuito é da substância nigra, nigroestriatal, que é sobre os nossos movimentos, né, refinamento dos nossos movimentos. E o outro circuito, ele sai dessa via mesolímbica e vai para uma via mesocortical. Ele vai do meio do cérebro para o córtex. Essa via mesocortical é a via que a gente realmente controla as nossas ações, de um certo ponto de vista motivacional. A via mesolímbica é a via que nos dá prazer. E toda vez que vocês estiverem com a via mesolímbica da dopamina mais ativa do que a via mesocortical, você tende a optar mais por prazer do que pela sua recompensa lá na frente. Você tende a planejar menos, você tende a pegar uma recompensa agora e deixar a recompensa mais dura para depois. No teste do marshmallow, você comeria um marshmallow e deixaria os 2 marshmallows para trás. O teste de marshmallow é aquela coisa, você vai comer um agora ou 2 mais para frente, né? E isso acontece com as suas atitudes na vida. Você deixa de fazer o que tem que fazer, o grosso. Você deixa de roer o osso, porque você quer uma recompensa imediata. Então, existem vários motivos do porquê que a gente faz isso. O primeiro motivo da gente procrastinar é o excesso de autoconfiança. Por que autoconfiança? Porque quando você tem autoconfiança, você acha que sempre você vai conseguir fazer. Aquela pessoa que, sabe aquele aluno bom pra caramba? E ele sempre diz, isso aí eu faço um dia antes. O excesso de confiança, né? O excesso de você acreditar muito em você, não te dá muita motivação de fazer, porque você acha aquilo que vai ser fácil. Segundo motivo da gente procrastinar é o perfeccionismo. Perfeccionista. Por quê? Qual é o exemplo disso? Leonardo da Vinci era um cara genial, era um cara formidável, só que ele sempre achava que as obras dele não estavam legais o suficiente. E aí as pessoas tinham pavor de fechar qualquer obra com o Leonardo da Vinci, porque sabia que ele não ia entregar, ele entregou 20 obras na vida. Então ele era um cara procrastinador por excesso de perfeccionismo. Uma outra razão que a gente procrastina demais é quando a gente está depressão. Quando a gente está com depressão. Ou quando a gente está com ansiedade. Ainda, um dos motivos da procrastinação é a própria preguiça. O outro motivo da procrastinação, e esse é um dos mais importantes para a gente pensar, é justamente os dopaminérgicos. O que é o dopaminérgico? Tem algumas pessoas, eu já falei do Conte, né, mas tem muitas pessoas que não são contilentas e também são dopaminérgicas, mas a pessoa que tem o cérebro, onde a gente precisa de muita dopamina, a gente pode cair no que eu chamo de ciclo da morte da procrastinação. E vocês vão entender. Qual que é o ciclo da morte de procrastinação? Eu falei para vocês que toda vez que você está com a amígdala mais ativa, toda vez que você diminui a ação do giro cingulado anterior, você tende a optar mais de um ponto de vista mais emocional por uma recompensa mais imediata. Então, o que acontece? Você tem um crash mental, né? Alguma coisa emocional, né? Então, você tem um baque emocional.
Beleza? Beleza. O que isso vai causar? Sede de recompensa. Esse baque emocional causa, na verdade, uma queda da sua dopamina. Isso pode ser um baque emocional ou pode ser excesso do uso de dopamina. Por exemplo, quando eu chego de cirurgia, eu pego o meu celular, eu entro no Instagram e eu não consigo sair do explorar. Fico vendo foto de gatinho, e cachorro, e piada, e de cara dançando. Pô, cara, aqui às vezes chega e fala assim, cara, chega, sai. E eu fico lá igual um zumbi. Eu não tenho dopamina para sair. Então, eu já sei que eu fico assim. Então, quando eu chego de cirurgia, eu tento deixar meu celular longe de mim. Porque realmente é um negócio que você não consegue controlar. Se você está com a dopamina baixa, você não consegue controlar. E isso vale para quem tem compulsão. Isso vale para quem faz qualquer comportamento. Até pornografia, até comportamento de vício. Então, se você tem um crash de dopamina, ou por emoção, ou porque você usou muito, você vai cair nesse ciclo da morte. Então você tem uma baixa da sua dopamina. O que acontece? Você vai optar por recompensas imediatas. Recompensa imediata. Essa recompensa imediata, ela vai ser uma recompensa leve, que na verdade vai te levar a lugar nenhum, porque realmente você não roeu o osso, não fez o que você precisava. E isso vai te causar uma leve liberação de dopamina rápida. O que acontece com isso? Você forma hábito. Você vai liberar a dopamina, então você reforça isso. Você vai reforçar esse comportamento. Então, você vai lá, na sua queda de dopamina, vai no seu banheirinho e liga o site pornô. E aí você tem uma recompensa imediata. O que vai acontecer com essa recompensa imediata? Você vai deixar de fazer o que tinha que fazer. Você jogou para frente o que tinha que fazer. Você procrastinou. Procrastinou. O que vai gerar procrastinação depois que você saiu do banheiro? Autocobrança. Você vai se cobrar. Caramba, cara, passou o dia, eu não fiz nada, tinha que ter mandado e-mail, lido o livro, tinha que ter feito minha monografia, não fiz nada, passou o dia, não fiz nada. Fica lá se cobrando. O que vai acontecer? Aumenta o seu estresse e aumenta a sua ansiedade. O que vai acontecer com isso no dia seguinte, quando você acordar e ver que você não fez nada, ou quando você for dormir? Crash emocional. Então, como faz para a gente não cair nesse ciclo da morte? Você tem que parar esse ciclo em algum lugar. E eu vou dar algumas dicas para vocês não deixarem chegar até aqui. Então, isso aqui parece uma coisa boba, uma coisa básica, mas acontece com muita gente. E quando você sabe que isso vai acontecer, eu sei que eu vou chegar e dar um crash. Então, quando eu chego de cirurgia, tiro o celular, tomo um banho frio, ou me permito dar um crash, pelo menos vendo alguma coisa útil, né? Colocando um podcast, aí são conteúdos leves, softs, filosofia, alguma coisa. Não que filosofia seja leve, né? Mas conteúdo, né, que seja diferente do que você está acostumado, né? Então, eu já sei que eu vou ter esse crash, eu me preparo para esse crash, aquela palestra do estresse. Pô, se prepara para o estresse, né? Você não precisa esperar o estresse chegar. Faz o preparo. Então, o que a gente pode fazer para lidar com isso? Tem um estudo bem interessante de 2015, mostrando 600 pessoas, eles estudaram 600 pessoas, e eles viram que as pessoas que mais procrastinam têm maior chance de ter hipertensão e infarto agudo do miocárdio em até 63%. Porque você aumenta seu estresse, você procrastina, você se cobra. Então, tem que quebrar esse ciclo. E existem algumas maneiras de quebrar esse ciclo. Uma das maneiras de quebrar esse ciclo é colocando deadlines. O que é colocando deadline? Cara, você sabe o que você tem que fazer para a tua vida andar. E aí você tem que ter clareza na sua missão, né? Não dá para aprofundar agora na missão, que a gente pode chamar pela filosofia védica de Dharma, mas você tem que aprofundar na sua missão. Você tem que conhecer o que realmente você veio fazer aqui, ou pelo menos o que você está fazendo nessa fase. Se você está precisando vestibular, sua missão é passar no vestibular. Se você está precisando de magistratura, né, prestar magistratura. Mas se você está fazendo qualquer outra coisa que não tem uma missão clara, você tem que ter isso claro. Então você tem que entender aonde você quer chegar e traçar um deadline. E o deadline é o seguinte. Alguém aí conhece a lei de Parkinson? A lei de Parkinson, ela diz o seguinte. A minha tarefa ela vai expandir conforme o tempo que eu colocar para ela. Então se eu falar para você, você vai fazer esse trabalho em 2 dias. Você vai levar 2 dias para fazer. Se eu der o mesmo trabalho para você e falar assim, você tem 5 dias, você vai fazer ele em 5 dias. Se eu falar para você, você vai fazer em 2 horas, você vai fazer em 2 horas. Ou seja, a tarefa expande
para encaixar no tempo que foi dado. Chama lei de Parkinson. Então, quando você traça a deadline, você colocou um basta, até onde você quer cumprir. E a fórmula da procrastinação é uma fórmula que ela diz o seguinte: qual que é a sua motivação para evitar aquela tarefa, mais a motivação para você fazer a tarefa, mais vezes o tempo. O fator tempo. Então, se por um acaso você diminui o tempo, você aumenta a motivação para fazer a tarefa. Então, quanto mais você diminui o tempo, você diminui a motivação para evitar e aumenta a motivação para fazer. Então, primeira coisa que você tem que fazer para os seus poderes de decisão é colocar a deadline. Segunda coisa, que aí vocês viram na palestra do Luciano, é evitar o brain fog. Se você tiver em brain fog, já era, você vai procrastinar. Você vai procrastinar. Então, o brain fog, ele é um inimigo, porque é uma neuroinflamação. Você não consegue ter clareza nem do que você quer. E tem muita gente que vive vida, né, em brain fog. Tem gente que vive um final de semana em brain fog, tem gente que vive 15 anos em brain fog. Então, é muito interessante fazer isso, né, você colocar isso. E aí, como a gente faz para jogar motivação para a gente fazer algo? Você pode colocar listas de prioridades. Que é o que eu falei para você fazer no começo da sua semana. Se você for um dopaminérgico, você coloca a lista de prioridades. E aí, para finalizar, você pode simplesmente ter a noção de tudo que a gente falou até agora. Que é você agir com a consciência. A chave para você não procrastinar, isso foi uma coisa que eu demorei para entender. Eu demorei muito para entender. E eu não achei essa informação em nenhum livro. E o livro que chegou mais perto dela foi um livro maçante, eu não lembro nem o nome, mas é um livro sobre a evolução da dopamina nos seres vivos. O livro começa falando de seres extremamente primitivos e como é o sistema dopaminérgico. Então, se você também, como eu, gostar de sapo, rato, estudar essas coisas, vale a pena ler esse livro. Mas é chato, é um livro de artigo científico. E esse livro, ele contou como é a evolução do sistema dopaminérgico. E eu saquei uma coisa muito crucial que tinha ali, subentendido, e eu entendi, e isso virou uma chave bizarra na minha cabeça. A chave que virou foi o seguinte: olha que interessante que esse cara se ligou. Esse cara, esse autor, um cara que dedicou a vida dele estudando a dopamina, né? Vou fazer outro cérebro aqui que eu não estou achando meu. É o cara que dedicou a vida dele para estudar a dopamina. O que esse cara se ligou, tá? O que esse cara se ligou? Esse cara se ligou que a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem o circuito, né, na área tegmental ventral, a gente tem o circuito nigrostriatal de dopamina, e a gente tem outro circuito de dopamina, né, que é no sistema límbico, que ela chama mesocortical, aliás, mesolímbica, e tem uma outra via que é a mesocortical, que vai para o córtex, né? Esse seria o resumo bem pífio aí do sistema dopaminérgico. O que esse livro me fez entender foi uma coisa que virou uma chave na minha cabeça para muita coisa, até para entender o porquê que a gente ativar a consciência ajuda o nosso comportamento. E esse livro ele falou o seguinte: essa via é uma via do movimento, né, que inclusive vai para o cerebelo, que está aqui atrás, que tem aquelas 70 bilhões de fibras que eu falei para vocês, que são as fibras em feed-forward. Então, uma parte dessa dopamina vai para o cerebelo. Aí é relacionado com movimentos finos, tal. Se você tem problema nessa via, você tem Parkinson, né, doença de Parkinson. Uma outra parte vai para o sistema límbico, e essa via é a via de vícios, jogos, comportamento compulsivo, pornografia. Tudo que é reward system, né, sistema de recompensa, é nessa via. E a outra via é a via justamente para a área do planejamento, o esboço da vida, funções executivas. Então, qual é o antídoto para excesso de dopamina no reward center? É você jogar a dopamina na outra via. Ou seja, quem é o principal antídoto para a dopamina? Ela mesma. E por isso que quando você entra com venvança para uma pessoa que tem compulsão, você fala assim, mas, cara, a pessoa que tem compulsão
Já não tem muita dopamina no circuito de recompensa, porque ela tem compulsão? Às vezes não. Ela tem uma baixa dopamina, mas o circuito de recompensa precisa muito de dopamina. Só que quando você aumenta muito a dopamina dela com Venvance, você joga a dopamina nesse circuito. E você volta a acender essa parte do planejamento. Então, a própria dopamina trata a dopamina. E quando a gente entende isso, a gente entende que eu preciso programar a minha consciência para ter uma boa ação. Senão eu não vou conseguir. Senão eu não consigo ter aquela ação que eu preciso fazer para a minha vida acontecer.